todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e parabenizar o Laboratório de Estudos da Violência pela realização desse seminário. Nós já conhecemos o Ricardo, que colaborou inclusive com a CPI que foi realizada na Câmara Federal sobre as ações de extermínio no Nordeste brasileiro. Uma situação que nós tivemos quando, em 95, como deputado estadual aí na Paraíba, nós fomos chamados para ir fazer uma visita numa cadeia lá no município de Pedras de Fogo, que fica na divisa com Pernambuco, do outro lado é Itambé, separado por uma linha de paralelepípedo. E naquele momento tinha um jovem que estava lá e a família pediu para que nós pudéssemos ir, que tinha sido torturado, preso com a acusação de ter assassinado o filho de um fazendeiro. E ao chegar lá, uma Semana Santa, nós encontramos a cidade sem seu juiz, sem um promotor, sem a delegada que estava fora, e encontramos 11 crianças e adolescentes também na cadeia, juntamente com presos de justiça. E nesse sentido, só para ter uma ideia, dessas 11 crianças e adolescentes que lá estiveram, apenas um hoje encontra-se vivo. Os outros 10 já foram todos executados por assassinato. E esse que se salvou porque entrou no programa de proteção a vítimas e testemunhas. Então, é a experiência de quem trabalhou numa CPI em nível estadual, que não permitiram que se investigasse grupo de extermínio. Foi uma ação dos deputados, porque isso ia revelar figurões da sociedade paraibana envolvidos nessa questão, a relação com diversas atuações junto ao crime organizado, a relação com o tráfico de drogas, com roubo de carga, etc. E aí permitiram que fizesse uma CPI sobre o narcotráfico. Mas nós conseguimos também investigar algumas situações e percebemos o seguinte: enquanto a investigação era feita em relação àquilo que eles chamavam da limpeza, o que eles chamavam que os grupos de extermínio começavam a eliminar as chamadas almas cebosas. Era essa a terminologia que era usada. Mas quando nós começamos a identificar a relação cebosa, quer dizer, já o aspecto de chamar isso aqui, eram pessoas ligadas ao crime, agora uma coisa chamava a atenção: aqueles que estavam associados ao crime organizado, que eram aviões que trabalhavam para o crime, para o narcotráfico, esses não eram executados. Interessante? Eram aqueles que cometiam roubos, pequenos roubos, eram menores chiracola, eram aqueles que faziam algum pequeno roubo, esses eram eliminados. Agora, os que eram aviõezinhos, esses não eram eliminados, quer dizer, porque tinham a proteção. E nós verificamos de que essa situação toda revela de que quando nós começamos a investigar que também lideranças sindicais eram executadas, de que trabalhadores que entravam na justiça trabalhista para conseguir o direito que eles tinham, e o proprietário dizia: você ganha, mas não leva. E não levava mesmo. Tem até o caso em que 2 trabalhadores foram chamados para receber lá na casa do proprietário, e ao chegar lá foram executados por um chefe do grupo de extermínio, que depois olhou para os que estavam em redor e disse: vocês não viram, vocês não sabem quem foi, então vocês não podem falar nada, porque se falarem era o mesmo destino desses 2 que foram executados.
Agora, quando você começa a investigar a relação desses crimes com a ação de policiais, e não são policiais só, são policiais graduados, são coronéis, né? Aqui mesmo, aqui no Ceará, vocês tiveram a oportunidade de verificar capitães da polícia, tenentes, coronéis também envolvidos com essa atuação. E também a relação de poder político, de poder econômico por trás dessas questões, aí você começa a ter a reação de quem investiga, que começa a ser ameaçado. Olha, é melhor você não continuar. Ou daqueles que começam a denunciar. E a situação aí começa não apenas a ameaça de morte, mas também a tentativa mesmo de armar ciladas para eliminar essas pessoas ou essas organizações que estão. Não é por acaso que o governo teve que criar o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, né, para uma série de pessoas que foram ameaçadas de morte. Outras foram mortas porque entraram, ou seja, naquilo que é a relação de poder. E esse aí começam a ter os problemas. O fato é de que você percebe de que toda a situação revela até o símbolo que é usado por essas organizações é um símbolo macabro, é uma caveira, né? E que vem também das organizações policiais, né? Por exemplo, a caveira era o símbolo do Esquadrão da Morte, da Escuderia Lecoq, né? Ou seja, é também do BOPE, né? A caveira parece ser o símbolo de uma organização militar que vai sendo utilizada, porque na maioria das organizações criminosas você tem lá policiais envolvidos, ou como mandantes, ou como protetores, ou como executores mesmo, ou então como gerentes do crime. Então, nesse sentido, é uma organização que tem uma força muito grande e que aí os nomes são, ou seja, Esquadrão da Morte, Mão Branca, Oficina da Morte, Matador de Aluguel, Justiceiro, toda essa situação que mostra de que há uma ausência do Estado, e no primeiro momento eles se organizavam para fazer essa atividade de matar, de fazer a limpeza. E muitas vezes tinha até o apoio da sociedade, porque era um ladrão que lá e pronto, matou, mas depois começavam a entrar nas casas, a querer também recompensa por isso, enfim, e se transformaram num braço armado do crime organizado. Hoje os grupos de extermínio são grupos armados, são milícias armadas privadas, são organizações criminosas que estão a serviço da proteção de interesses econômicos e políticos de diversas organizações. Então esse é um aspecto que chama a atenção. Agora, quem fala disso, ou seja, mostra o seguinte: quem denuncia, quem investiga, quem procura revelar ou desvendar essa questão, ou são, vem logo a reação. A reação é dizer, é um visionário, é invencionice, é conversa fiada, é mentira, quer aparecer, não tem provas. Quando apresenta algum caso e é real, aí chega lá o secretário de segurança e diz: me mostre quem são, que a gente vai prender. É engraçado, né? A polícia que deve buscar investigar quer que você seja o investigador. Digo, está aqui, agora vocês prendam. E isso é uma brincadeira. Aí mostra que, primeiro, o poder político não quer reconhecer, não reconhece. E quando reconhece, é apenas por questão política, mas não levam a fundo. Um exemplo na CPI do extermínio do Nordeste, nós mandamos para todos os secretários de Segurança Pública do Nordeste um ofício pedindo a relação dos crimes praticados por grupos de extermínio. Veja a resposta do Estado do Ceará.
do Estado do Ceará, em 26 de abril de 2004. Diz assim: senhor deputado, com os cumprimentos de estilo de ordem do senhor secretário de Segurança Pública e Defesa Social, em atenção ao ofício 4403, de 23 de outubro de 2003, oriundo, só depois de quase um ano em que responderam, viu? Depois que o ofício chegou. Veja assim, oriundo dessa comissão parlamentar de inquérito, o qual solicita relatório estatístico sobre homicídios praticados por grupo de extermínio do Estado do Ceará. Informa a Vossa Excelência que, após consulta às Polícia Civil, Militar e ao Centro Integrado de Operações de Segurança, CIOPS, órgãos integrantes da estrutura desta pasta, foram obtidas as seguintes respostas. Primeiro, a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento do Interior, informou não haver registro de ocorrências que tenham relação com a ação criminosa das milícias privadas e ou grupos de extermínio no interior do Estado do Ceará. E aí todo mundo já falava aqui, né? Encanou o jornalista que tinha sido morto, Chico Ureira, tudo aqui. Só a Polícia Militar não sabia, a Secretaria disse que não tinha. Ainda mais, a Polícia Civil, através do Departamento de Polícia Especializada, DPE, informou que as unidades que compõem aquele departamento, a princípio, não apuram a prática de homicídios. O que a Polícia Civil faz? Não apuram a prática de homicídios, mormente os relacionados a grupos de extermínio. Certeiros aqui, deixa lá. É mais um defunto, é mais um que vai para o cemitério, mais um bandido morto, então isso é bom para a segurança pública. Aí a terceira, o Centro Integrado de Operações de Segurança, CIOPS, os dois primeiros não respondem nada, vamos ver se o CIOPS respondeu. Informou que não existe naquele centro a tipificação especificada na solicitação. Veja o seguinte, esse é o sinal do não reconhecimento. O secretário de Segurança do meu Estado reconheceu. Diz, olha, tem um grupo que tem 40 policiais envolvidos, desde soldado até coronel. Depois tem que demitir, porque os coronéis policiais ou desmente ou cai. E ele preferiu ficar na secretaria do que desmentir, do que continuar afirmando a existência dessas pessoas. Então, nesse aspecto, nós consideramos de que os grupos de extermínios, eles atuam hoje como braço armado um braço armado do crime organizado, não somente do crime organizado do narcotráfico, também e aí quais são o elo que tem do extermínio com algumas ações criminosas? Por exemplo, roubo de cargas. As cargas são encomendadas, não é qualquer carga, é aquela carga encomendada. Por exemplo, durante o período pré-eleitoral, era roubo de carro, para servir, inclusive, para as campanhas eleitorais. Isso era característica. Então, roubava o carro, e era assim, como não havia controle, não havia também fiscalização, terminava essas pessoas usando carros roubados. Aqui, no roubo de cargas, nós sabemos que tem supermercados que vendem mais barato, porque são cargas que são roubadas, são entregues, Farmácias, pague menos e leve mais balas, Aqui, Ou seja, onde o remédio era vendido 30% ou menos, as pessoas começavam a fazer. Então, são cargas encomendadas, roubo de cargas. Furto e roubo de veículos, outra vinculação, outro elo desse crime. Tráfico de drogas, isso é característico já. Assalto a bancos, e agora não é mais só assaltar e levar, não. Agora é explosivo, Aqui explosivo. E colocar os civis que estão lá como barreira humana para impedir que a polícia possa atirar. Aqui hoje mesmo, no Ceará de manhã, colocou aí numa cidade onde houve uma explosão levaram
e botaram as pessoas que estavam como barreira humana para impedir que a polícia pudesse atirar. Jogo do bicho, aí tem aqui, caça-níqueis, bingos, etc. Lavagem de dinheiro e grandes fraudes financeiras também, aí entra também essa questão, né? Falsificação de remédios, contrabando, corrupção, sonegação fiscal e crimes contra a ordem econômica e sequestro. Desde o sequestro relâmpago até aquele sequestro mais prolongado, e também tem essa situação. Então, nesse aspecto, nós consideramos que não dá para você atuar colocando a polícia do Estado para investigar. Porque você pega o Conselho Nacional do Ministério Público, solicitou de cada Estado a relação de inquéritos até o 31 de dezembro de 2007, de inquéritos que foram instaurados com relação a homicídios e que ainda estavam abertos, ou seja, que o inquérito ainda não tinha sido concluído. Vários estados não mandaram, inclusive o meu, também não mandou informação. Mas é uma situação que mostra claramente que não há vontade para investigar crimes de homicídios dolosos na relação de grupo de extermínio, porque, ou seja, não há interesse da polícia, do delegado, ou seja, não tem testemunha, o crime de terror. Eu me lembro lá em Pedra de Fogo, uma senhora foi na delegacia para fazer o boletim de ocorrência. O filho e o marido dela foram executados. Aí o delegado disse: é melhor a senhora não fazer esse boletim de ocorrência, a senhora vai perder o sossego. A senhora vai ficar, melhor voltar para casa, porque a senhora vai ficar viva. Porque se disser, a senhora também vai ficar no mesmo lugar que está o seu marido e o seu filho. Ou seja, até a autoridade policial, ela impede que a pessoa possa exercer o seu direito de fazer um boletim de ocorrência e pedir para que se investigue. E alguns promotores e algumas promotoras, com coragem, fizeram investigações. Um exemplo é a doutora Rosemary Sotomayor, lá de Itambé, que hoje, em consequência disso, né, ela continua sendo ameaçada e hoje está sob proteção a partir de solicitação feita pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Então, isso prova que há uma vinculação muito forte entre o sistema de violência que nós vivemos, com o processo de corrupção que alimenta e fortalece essa situação, e a impunidade. As pessoas dizem: olha, vamos continuar matando aí, vamos continuar fazendo a limpeza. Então só tem um jeito, e é nesse sentido que o exemplo que foi feito agora pelo STJ, a decisão do deslocamento de competência para que o crime que vitimou o companheiro Manuel Matos, advogado lá em Itambé, que estava ameaçado de morte há muito tempo, que denunciava isso desde 2000 e não levaram em conta, né? Eu, como vocês sabem, no meu estado, para onde eu for, tem que ter 3 policiais federais me acompanhando, né? Porque, ou seja, há muita gente interessada em tirar a minha vida, mas a gente, inclusive, chegaram até um tempo, como os pistoleiros de lá eram muito conhecidos, contrataram de outro estado. Essa é uma situação que tem o intercâmbio. E fui dessa região do Limoeiro aqui, que mandaram 2, mas o menino chegaram lá e queria saber quem é que eles iam matar. E era eu e o Frei Anastácio, né? Aí ele perguntou: queremos saber a profissão. Aí disseram: é um frade e um padre. Ele disse: não, padre e frade a gente não mata não, que dá azar. Então, aí disseram para mim: mas não tome cuidado, porque tem gente que mesmo assim mata de qualquer jeito. Então, nesse sentido, é importante perceber, vou concluir, de que o caso de Manuel Matos, ele é característico, o deslocamento de competência, porque não dá para investigar crimes de extermínio com a polícia militar, com a polícia civil, com a Secretaria de Segurança Pública, porque não há interesse. É preciso colocar na esfera federal
Existe um projeto nosso que está preparado para ser votado, mas não há interesse, que é o 370 de 2007, que tipifica o crime de extermínio, que passa para a esfera federal toda a investigação, a denúncia e julgamento, e que considera esse crime um crime contra o Estado Democrático de Direito. E para quem é servidor público e cometeu esse tipo de crime, a pena é duplicada. Então, nesse sentido, nós achamos que é importante que esses crimes sejam investigados, apurados, denunciados e também punidos na esfera federal, porque pela esfera estadual, infelizmente, nós não teremos. Pegaremos alguns bagrezinhos, mas os grandes estarão sempre livres, porque terão apoio, proteção, conivência, omissão e participação de autoridades que estarão dando proteção ou mandantes. Nesse sentido, nós consideramos importante esse debate para que a gente possa cada vez mais dar um basta a essa situação que ocorre em nosso país, onde matar é um grande instrumento para as pessoas ganharem dinheiro. Ganhar dinheiro para continuar mantendo a sua dominação, ou seja, para que o processo de corrupção continue desenfreado em impunidade. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao professor Inácio Cano Gestoso, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid, pós-doutor em Lancaster University, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem experiência na área de Psicologia Social e Sociologia, com ênfase em outras sociologias específicas, atuando principalmente nos seguintes temas: metodologia de pesquisa, políticas públicas, educação, direitos humanos, violência e segurança pública.